Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, mais um vídeo aqui no canal, em um cenário um pouquinho diferente, porque estão acontecendo algumas mudanças aqui em casa, que eu tive que mudar de cenário, e eu estou gravando os conteúdos agora aqui da varanda. Eu acho que ficou até melhor, né? Ficou um cenário mais bonito, dá para escutar os sons dos passarinhos aqui fora, talvez vocês escutem também. Ficou mais bonito, estou sem iluminação, porém, nada melhor do que iluminação natural para gravar conteúdo aqui na internet, né? Uma iluminação que já é boa naturalmente, que não precisa daquela iluminação artificial. Claro, algumas vezes eu precisar, né? De noite, por exemplo. Mas agora eu não preciso. Enfim, velho. Eu não estava planejado de gravar esse vídeo aqui agora, tá? Eu ia gravar um vídeo sobre a minha expectativa do Bahia, o início do Campeonato Brasileiro, sobre o mercado da bola ali. Só que eu ainda estou muito envolvido na Copa do Mundo. Porque o meu negócio é ver jogo, cara. Eu gosto de ver jogo, gosto de falar dos jogos da Copa. E eu estou muito focado na Copa ainda por enquanto. E esse vídeo aqui é um vídeo de desabafo mais uma vez. Eu como torcedor da seleção brasileira, tô com a camisa aqui do Al Nassr, torci bastante, com o Ronaldo atrás escrito inclusive. Torci bastante para que para que o Portugal classificasse contra a Espanha, porque eu sou muito mais Cristiano Ronaldo do que Messi. Muito mais, sem dúvida nenhuma. Mas infelizmente, né, hoje Messi mostrou mais uma vez porque que ele é gênio da bola. A única coisa ruim de Messi é ter nascido argentino, né? Infelizmente. Mas enfim, velho. Assisti agora Argentina e Egito. Assisti boa parte do jogo ali. Peguei o jogo ali na metade da primeira etapa, já estava 1-0 para o Egito. Segunda etapa, perdi uns minutinhos ali, mas consegui ver boa parte do jogo. E vamos falar um pouco do jogo em si, mas eu quero primeiro trazer uma reflexão aqui mais uma vez, ligando a eliminação do jogo do Brasil contra a Noruega, né? Porque assim, velho, o futebol, mais uma vez provando que não existem mais bobos no futebol. Para mim, esse é o recado central dessa Copa do Mundo. Não existem mais bobos no futebol. Vou repetir aqui mais uma vez. Eu sei que é repetitivo, já falei isso em outros conteúdos, só que não existem mais bobos no futebol. Cabo Verde eliminou o Uruguai na fase de grupos. Pois é, passou com 3 empates, mas passou. Cabo Verde quase eliminou a atual campeã mundial, a Argentina. E agora, mais uma vez, o Egito quase eliminou a atual campeã mundial, a Argentina. Foi um jogo parecido com Senegal e Bélgica. A diferença é que a Bélgica virou na prorrogação, não foi no tempo normal. A Argentina virou ainda no tempo normal, porque a Argentina tem Messi. E vou repetir aqui mais uma vez. Vou até gravar um vídeo também mais curto, focado só nisso. A mídia tenta... Ó, barulho de carro, perdão, tá? A mídia tenta, galera, ficar forçando o Vinícius Júnior como um super craque, para dizer que a gente tem um craque na seleção. E de fato, Vinícius Júnior é um baita jogador, é o craque da seleção brasileira. Mas o fato é, nós não temos um jogador a nível de Messi, a nível de Mbappé, a nível de Haaland. Nós não temos esse jogador. Porque incompetência nossa. Nós não estamos revelando mais jogadores de ponta, jogadores de alto nível para jogar na seleção brasileira. Quando eu digo jogadores de alto nível, eu digo assim, Vini Júnior, baita jogador. Mas assim, existe uma categoria ainda acima, Superstar. E hoje, para mim, nessa categoria estão Messi, Yamal, Haaland e Mbappé. Haaland joga na Noruega. A Noruega só tem Haaland, Odegaard e mais um outro jogador ali, nota 6. Nada mais do que isso. E Haaland sozinho conseguiu decidir contra a seleção brasileira, que é uma seleção fragilizada, mas que ainda é uma seleção pentacampeã do mundo e seguirá sendo pentacampeã do mundo. Mas eu acho, galera, sinceramente, bora fazer uma reflexão aqui. Acabou esse discurso de somos penta. Acabou a arrogância, galera. Acabou. Eu sei que a gente fala isso toda a Copa, mas eu acho que a gente ainda tem esse negócio de somos pentacampeão mundial. Até quando? Toda a Copa a gente tem que ficar torcendo para uma seleção que é tetra não ganhar o penta. Alguma hora, alguma seleção que é tetra vai ganhar o penta. E nós vamos deixar de ser o país do futebol. Nós vamos ter que dividir esse posto de país do futebol com algum outro país. Seja a Alemanha, que é tetra, a Argentina pode ser tetra agora, depois vai ser penta também. Então assim, temos que parar com isso. E nós não temos jogador, digamos assim, a categoria do Vini Júnior é estrela mundial. A categoria que eu tô falando é super estrela, é o jogador realmente diferenciado. Vini Júnior até tentou alguma jogada ali, mas faltou um jogador tipo Haaland no Brasil. Esse jogador era para ser Neymar, mas Neymar fisicamente não entrega mais nada com 34 anos. Com 34 anos.
Existem algumas nuances para isso que eu falei no pós-jogo contra a Noruega. A nossa cultura de você ganha dinheiro, pai, tem que comer um bocado de novinha, tem que ostentar, tem que botar relógio Rolex, tem que fazer um bocado de coisa e não focar no futebol. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir também. E é por isso que os nossos jogadores não focam no trabalho, não focam no futebol e estão indo todos pro buraco. Isso é uma pena, cara. Isso é uma pena. Mas nós temos que revelar um cara tipo Haaland no Brasil também. Nós temos que voltar a revelar. Porque antigamente a seleção brasileira era igual a seleção francesa. Romário, Bebeto, vários jogadores de ponta. Hoje em dia a nossa seleção é fraquíssima. Mas vamos lá, né? O Egito abriu 1-0, ali aos 15 minutos por ali da primeira etapa, creio eu. Ali no início do segundo tempo, início/metade do primeiro tempo, quero dizer. E aí o Egito estava com 1-0 no placar. Voltou o segundo tempo, o Egito faz um gol anulado. Porque deram falta ali na intermediária. Você pode discutir se foi falta ou não, mas o gol foi anulado. Era para ser 2-0. Só que o Egito vai e o Egito faz 2-0. O Egito fez 2-0, numa bela jogada. O Egito amassou a Argentina, taticamente falando, até o momento do 2-0. O Egito fazia um jogo impecável contra a Argentina, impecável, anulando completamente o Lionel Messi. Mas vocês lembram, na final da Copa do Mundo, quando o Mbappé não tinha feito nada no jogo, e quando chegou na reta final, Mbappé fez 2 gols, levou para a prorrogação. Na prorrogação, se eu não me engano, a França fez 3-2, a Argentina empata de novo, aí vai para os pênaltis, e aí o goleiro da Argentina, o Dibu Martínez, decide, porque eles têm goleiro. Eles têm goleiro. E podemos fazer várias reflexões acerca da diferença entre a seleção brasileira e a seleção argentina. Primeiro que nem se compara a qualidade dos jogadores da Argentina com os jogadores da seleção brasileira. Aliás, eu diria que a seleção argentina nem tem tanta qualidade assim. Ainda assim é melhor do que a seleção brasileira. Mas eles têm um jogador diferencial. Assim como a Noruega tinha um jogador diferencial. A Argentina é melhor do que a Noruega, de fato. Mas a Argentina tem os jogadores ali, nota 7 e 8 que ajudam o Messi, e tem o Messi, por mais que sejam jogadores já envelhecidos. Nós não temos um cara como o Messi, não temos um cara como o Haaland. E hoje, mais uma vez, a Argentina prova que é melhor na qualidade, mas não só na qualidade. E eu quero focar muito nesse ponto aqui nesse vídeo. Sabe o que diferencia hoje em dia a seleção argentina da seleção brasileira? Sabe o que diferencia? Raça. Brigar por toda a bola no jogo. É a raça. É ser um time brigador. É isso que diferencia eles da gente. Porque quando o Brasil estava perdendo da Noruega de 2-0, a gente não viu um esboço de reação sequer da seleção brasileira. Um esboço de reação sequer, quando estava 1-0 ali. Até tentou, teve uma chance ou outra ali, mas a nível da Argentina hoje, a gente não viu um esboço sequer de reação. Neymar entrou, tentou alguma coisa ali, ele até tentou um drible, achou uns passes interessantes, mas fisicamente Neymar não serve mais para jogar na seleção brasileira. E hoje, quando a Argentina estava tomando 2-0, 77 minutos, eu falei, rapaz, aqui comigo, né, aqui dentro, né, eu falei, rapaz, vai dar merda. A Argentina pode virar esse jogo ainda. A galera aqui comemorando, vai Egito, vai Egito. Rapaz, a Argentina pode virar esse jogo. E foi isso aí que aconteceu com a genialidade de Messi. E você percebe, cara, o Brasil tomando 2-0, ainda tinha tempo. O gol de Haaland foi o quê? 85 minutos, o segundo gol de Haaland. Quer dizer, eu acho que o segundo gol foi ali 85, quase 90. Mas a Copa tudo pode acontecer. E a gente não vê essa raça de jogadores brasileiros. De meter pressão, de achar alguma jogada boa, interessante. E tentar, tenta buscar um empate. Isso é Copa do Mundo, tudo pode acontecer. E hoje vimos a Argentina com 13 minutos para acabar, tomando 2-0. Primeiro o Messi acha um excelente cruzamento pro Lautaro, se eu não me engano, fazer o gol da Argentina, 2-1. Posso estar errado aqui, não lembro se foi o Lautaro, quem foi, quero que você lasque também. E aí Messi faz o segundo gol da Argentina, com 85 minutos de jogo. Falei, rapaz, vai virar e não vai nem precisar do tempo acrescido, do tempo de acréscimos ou da prorrogação. Foi isso que aconteceu. Precisaram dos acréscimos, 3-2, a Argentina vira. É uma jogada que Messi não participa, mas ele aponta. Toca lá no Lautaro, que ele tá livre. E aí, cruzamento pra área, a Argentina vira o jogo, 3-2. E depois que vira o jogo, aquela catimba de sempre, né? Aquela catimba de sempre. Chegaram até a ter uma acusação de racismo, que também não me surpreende vindo do lado de lá. E o Argentina conseguindo segurar a bola ali na bandeira de escanteio,
segurando o jogo, fazendo aquela catimba, e o Egito praticamente não teve chance. Se fosse o Brasil, como a gente viu contra a Croácia, numa situação dessa aí, a seleção brasileira permite que o adversário ainda tenha a chance de empatar o jogo. A seleção argentina não. E você vê que eles têm um amor à camisa que os jogadores da seleção brasileira, aparentemente, estou falando aqui aparentemente, tá? Perderam. Porque nós não vemos mais um brio de jogar pela seleção, um brio de representar a camisa, como a gente vê da seleção argentina. Eu, como torcedor brasileiro, jovem, que não pude ver os títulos do Brasil até 2002, que foi o último, fico muito chateado, porque eu estou vivendo uma fase onde a seleção argentina chegou na final em 2014, chegou na final em 22, venceu a final, e agora vem mais uma vez aí provavelmente para tentar mais uma final de Copa. Vai pegar a Colômbia e a Suíça, acredito que é a Colômbia, seleção que a Argentina ganhou na final da Copa América. Eu acho que a Colômbia tem grande chance, é um jogo equilibrado, mas eu não consigo ver a Argentina não passando, sinceramente para vocês, sendo sincero aqui, eu não consigo ver. E mais uma vez, cara, eu não tenho nem palavra para descrever a diferença que é a raça da seleção argentina ao virar o jogo, a comemoração, você buscar, tá tomando 2-0, a Argentina massacrou o Egito depois do 2-0. No recorte do 2-0 para frente, a Argentina massacrou o Egito. Enquanto isso, você vê os jogadores da Noruega dando toquinho para lá, para cá. 6 minutos foi o intervalo da posse de bola da Noruega até chegar o gol do Brasil. 6 minutos. 6 minutos. A gente vê uma passividade, ninguém quer nada com nada, ninguém quer nada. E é isso aí. 2-1, perdeu, 2-1. Aí, ó, fogo de artifício, não sei pra que esses fogos, né? Porque não sei o que essa galera tá comemorando, mas enfim, né? Tem brasileiro que torce pra Argentina aí. E eu não tenho mais nada o que dizer, cara. Eu não tenho mais nada o que dizer. A gente tá vendo a nossa rival na melhor fase da história e a gente na pior fase da história. E o verdadeiro culpado disso, vou até fazer um vídeo curto só sobre isso, para poder focar bem nisso, é Edinaldo Rodrigues. Ah, mas Edinaldo já saiu da CBF. Nós estamos colhendo agora. Nós estamos colhendo os frutos ainda da gestão nefasta de Edinaldo Rodrigues no comando da CBF. Mais uma vez eu falo aqui. Quem não se preparar para jogar uma Copa vai se lascar. E o Brasil não se preparou. E isso acontece agora. E a seleção argentina é uma seleção com o mesmo treinador. É uma seleção organizada. Quem ficar trocando de treinador várias vezes vai se lascar agora no futebol moderno, no futebol atual. Cara, sinceramente, pô, assim, os caras na melhor fase da história e o Brasil na pior fase, batendo recordes negativos. A pior campanha da história das Copas, na eliminatória, o Brasil tinha, toda hora saiu uma estatística dessa. O Brasil perdeu 3 jogos seguidos da eliminatória, coisa que não acontecia, nunca aconteceu na história. E Diniz lá, Fernando Diniz, treinador da seleção brasileira na época. Aí lá, Brasil não se classifica nem para a Olimpíada. Nem para a Olimpíada. A nossa seleção de base não classificou. E o técnico continua lá. E o técnico segue sendo treinador da seleção sub-20. Então, é o momento da gente baixar a cabeça, com toda humildade, e reconhecer o que é que os argentinos estão fazendo. O que é que eles estão fazendo para ser tão melhores do que a gente atualmente. Aí tem a teoria da conspiração de que a FIFA tá roubando, que a FIFA tá ajudando a Argentina. Não duvido, o futebol é corrupto. Mas assim, tirar o mérito dos caras e achar que é só isso. A Argentina é uma seleção que merece estar passando por essa fase boa que está passando agora. É uma seleção que gosta de jogar futebol, que gosta de honrar a camisa. Diferentemente da seleção brasileira. Lamentavelmente, uma seleção sem brilho em campo, sem raça, uma seleção que não luta, uma seleção que não briga. Neymar foi o único que entrou querendo brigar, com aquela raça de querer brigar, querer guerrear. Apesar de eu achar que foi desnecessário, porque a gente não precisava daquilo naquele momento. Mas ele entrou, não deixou a Noruega ficar fazendo gracinha, bateu o pênalti, provocou mesmo. Provocou. Infelizmente, tarde demais. Se a gente tivesse ganho de 1-0 ali, a gente estaria ovacionando o Neymar agora. Mas, para aquela situação, naquele momento, não era a melhor hora para fazer aquilo. Enfim, cara, é a gente abaixar a cabeça e ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode mudar e o que a gente pode aprender com os argentinos. Porque, infelizmente, eles estão nos dando uma aula. Essa frase é para encerrar o vídeo. Eles estão nos dando uma aula. É isso. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, me segue, deixa o like, tamo junto. Até o próximo vídeo. Ah, aliás, última coisa aqui.
Se a gente pegar a Argentina na semifinal, era 3-0. E se pegasse a Argentina na última Copa também, passasse da Croácia e pegasse a Argentina, era 3-0 pros caras também. Pode ter certeza. A gente ia virar freguês da Argentina. Então, obrigado, Haaland, por nos livrar de tomar uma massa da Argentina. Porque é isso que ia acontecer. Até o próximo vídeo.